Boa tarde a todos, salve a fraternidade. Mais um pequeno vídeo, sempre com simplicidade e humildade. E hoje eu resolvi trazer uma sugestão de um livro de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Cartas e Crônicas, né? Esse livro ele é bastante interessante, ele tem ele traz um conhecimento para você bem aprofundado, e a pessoa em si tem que se autoanalisar e analisar o texto e a mensagem por trás do texto, né? Obviamente que cada um tem sua interpretação, e alguns lê de uma forma poética, outros lê de uma forma metafórica, outros lê de uma forma de aprendizado ali do espírito, e outros lê num autoajuizamento da autonomia espiritual. Eu peço que eles rezem para tomar um gole de café para equilibrar o chakra cardíaco ou laranja, laríngeo. Bom, agora vai. Peço licença para eu começar lendo o capítulo 1 para vocês, a gente analisar esse pequeno trecho com bastante profundidade. Capítulo 1, o título é Lição nas Trevas. No Vale das Trevas, delirava a legião de espíritos infelizes, ou seja, espíritos ruins. Eu vou ter que falar a maior parte dentro do dualismo, mas vamos tentar sempre expandir a mente. Vou colocar nesse sentido. Espíritos ruins, obsessores, enfim, muita gente fala. Eguns, encostos, por aí. Rijas, obscenidades, duetos e baldões. Planejavam-se assalto, maquinavam-se crime. Essa parte também é bom saber analisar, porque há uma pessoa que vem ali a primeira vez, ou quem já é dentro da espiritualidade, seja espírita ou enfim, de qualquer corrente espiritualista que acredita em espírito, uma espiritualidade do espírito, lê essa frase aqui tipo assim, mas que assalto? Mas como eles maquinavam crime? E muita gente, isso vem um detalhe interessante, porque tem pessoas, eu vou falar as duas visões que estão me vindo na cabeça, por intuição. As duas visões. A primeira tem pessoas que falam assim, eu tô com encosto, eu tô com carrego, tem um obsessor atrás de mim, é um mago trevoso, é um mago das trevas, enfim, fala como se fosse uma coisa, sabe? Quanto mais pesada, desculpa, não é sarcasmo, é porque realmente é para rir. Quanto mais pesado, mais sinistro, mais a pessoa parece que é importante, entendeu? Não tô desfazendo, com todo respeito, que eu sei que tem ataque por aí, mas eu creio, eu digo assim, né? No meu ponto de vista, se eu tiver, eu vou falar desse modo, se eu tiver, pelo destino, ou pelos meus erros, meus defeitos, que tenho muitos ainda, muitos, a falta de paciência é uma. Se eu for para um umbral, um exemplo, se eu fosse um ser trevoso, eu ia mesmo perder meu tempo obsediando um ser humano, ou eu estaria visando um coletivo de pessoas que se acham dono da verdade, ou estaria comandando um cabeça que manda em certos países. Enfim. Agora, existe aquela outra visão, que é o que eu vou falar agora. Tem pessoas que, não vou dizer inocente, mas às vezes não é que eu esteja dando força ao lado sombrio, mas tem pessoas que é muito inocente em questão quando fala de espíritos obsessores, espíritos que sugam energia, sei lá o quê, e outros falam com um tom até de brincadeira e coisa que não deveria, porque quando eles falam que é assalto, gente, eu creio que da mesma forma que existem pessoas, vamos dizer assim, não muito boas, ruins aqui na Terra, que faz violência, assalto, matança, tráfico de órgãos, e por aí vai, também tem no umbral, só que não vai ser automaticamente coisas materiais. Obviamente que num nível assim, vamos dizer assim, humano, como vícios, uma pessoa que teve vício de fumo, ou de bebidas, ou seja o que for, vai de alguma forma agregar e sugar por sintonia aquele ser, talvez, que esteja desequilibrado mentalmente, ao chakra, a vida. Então quando ele fala planejavam-se assalto, é nesse sentido, aquela casa ali, as pessoas estão fazendo oração, mas tem uns 4 ali vaidosos. Naquele terreiro ali tem um que se acha mais forte, porque ele tira isso, tira aquilo. Naquele templo ali fala muito de Jesus, meu coração é cheio de indiferença. Então, existem vários tipos de assalto, tanto o assalto energético, que seja agente, é usado como, vamos dizer assim,
não deixa de ser capim, entre aspas. Então, tipo assim, é esse tipo de assalto que eu estou falando. Não é como muita gente imagina, assim, que existe sim, mas não são todos. Que o obsessor é aquele que fica ali caído, que está com raiva, que está se lamentando o tempo todo. Não, gente, eles também têm paracérebro, eles têm cabeça, eles têm mente depois de desencarnam, entendeu? Então eles podem agir conforme o que eles acham, né? Infelizmente, que é certo. E continuando. O espírito benfeitor penetrou a caverna, apaziguando e abençoando. Ou seja, dando uma palavra amiga, dando um conselho, uma orientação, uma palavra de esperança para aqueles espíritos que eles já sentem aqui e concebem aqui que eles estão perto de, vamos dizer assim, de se libertar, de ter a renúncia para sair daquele vale trevoso, sombrio, né? Ou doentio dos seus próprios psique inflamados, né? Então, tipo assim, aqui está dizendo o quê? Que ele vai entrando nas cavernas e vai ajudando, orientando, né? E aí aqui tem outra parte interessante. Aqui abraçava um desventurado, apartando da malta de modo a entregá-lo mais tarde à equipe socorrista. Obviamente que esses seres, esse irmão que está contando essa história aqui, ele está ali, ele está naquela dimensão, naquele plano espiritual denso, né? E aí ele está ajudando, está apaziguando, e depois que as pessoas têm vamos dizer assim, aquele alívio, aquele suspiro, se lembra mais ou menos que existe a esperança, uma fagulha divina em Deus, por mais que a criatura esteja afundada na lama, no charco, tudo, tem uma fagulha de Deus ali, e às vezes a criatura não tem a capacidade mentalmente de sair da própria prisão que criou para si mesmo, ou por conta de outros que escraviza. Às vezes, chegando a ser assim do bem, orienta a pessoa a começar a se renovar e aos poucos faz uma oração sincera, uma prece espontânea do fundo do coração, e aí, por merecimento de outros que estão tentando ajudar e resgatar algum tempo, às vezes consegue. E esse equipe socorrista que ele fala, muita gente chama de samaritano, dos enfermeiros, eu prefiro chamar de Exu e Pombagira, né? Cada um tem sua denominação, né? É os que realmente botam a mão na massa e resgatam as pessoas. E nem sempre são muito bem vistos, vamos dizer assim. E continuando, mais adiante, aliviava com um suave magnetismo a cabeça atormentada de uma entidade em desvario. Enfim, o serviço assistencial seguia difícil, quando, enfurecido, o mandante da crueldade, ao descobriu, se aquietou de súbita a calma. Antes disso, eu queria falar aqui, tem uma vírgula aqui na página, quando ele fala seguia difícil. É natural algumas pessoas, ao estudar, cada um tem sua concepção, cada grupo tem seu raciocínio, isso, né, sua forma de idealizar, de conceber e sentir. Mas eu já precisei em certos lugares e certas pessoas, vamos dizer assim, que falam do umbral como uma coisa muito assim, muito rarefeita, uma coisa boba. Por exemplo, se acontecer algo ruim, se eu não conseguir chegar em tal iluminação, eu sei que os socorristas do Espírito de Luz vão vir me resgatar, como ocorre com o André Luiz. E aí, eu fico pensando assim, o filme é maravilhoso, traz muito conhecimento, mas infelizmente, se a pessoa em si não tiver um pingo de paciência e refletir assim direitinho, com paciência devagarzinho, acha que tudo é fácil, que é só rezar para Jesus ou rezar para quem seja, e as coisas estão iluminadas, tá? Ou seja, e suas atitudes, e o que você fez, o que você pensou, o que sentiu durante, entendeu? Então, isso é bem interessante. Então, não é fácil para esses irmãos ir densificar seu corpo mental, vamos dizer assim, e densificar o máximo que puder no astral para poder ir penetrar naquelas regiões dominadas por outros seres. Enfim, e é isso aí. Então, continuando. E aí ele fala que o ser da crueldade, quando ficou sabendo, né, que esse ser de luz estava ali, iluminando, ajudando os outros, ele ficou com raiva, ficou irado, ficou pé da vida. E, impondo respeitosa serenidade às chumas de loucos, os espíritos lá revoltados, declinou-se a nobre condição. Ou seja, deu tipo uma ordem, que os companheiros rebelados se acomodassem, deixe livre a passagem àquele que lhe reconhecia por emissário do bem. Ou seja, quando ele fala isso, foi tipo um espanto para todos. Todos ficaram assim, tipo assim, porque geralmente há ataques espirituais, né?
Obviamente que essa parte aqui é para quem já tem um pouco mais de conhecimento, que procura estudar mais espiritualidade, porque uma pessoa que nunca se deu o respeito de procurar entender algo além do seu caminho religioso e procura estudar outras coisas, pode até achar estranho isso, mas para quem já tem um mais aprofundado, um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho só, vai entender aqui que tem ataque espiritual, que não é só chegar lá e todo mundo vamos para a luz, né? Não é assim que funciona. Tem regra, tem lei, né? Prova disso, o que me veio agora na cabeça também, me veio o livro Libertação também, Chico Xavier. Quando tem aquela parte, quando a Luiz relata que tem os espíritos trevosos, obsessores, que utiliza até tanque de guerra, que joga uma sinergia do magnetismo para atingir o campo vibracional de barreira do bem no lado do posto lá de socorro. Então, é interessante isso, né? A gente para pensar. E aí todos ficam admirados, né? E aí o emissário do bem, né, o ser de luz, ele fala: conhece-me, o recém-chegado entre espanto. Ou seja, ele pergunta para o ser trevoso: você me conhece? E aí, deixa eu passar aqui, licença. E aí continua: sim, isso é o espírito trevoso, sim, eu conheço você. Disse em rude empreiteiro na sombra: eu era um doente na terra e curaste meu corpo que a molestia desfigurava, ou seja, bem as feridas, né? Estava deformando o corpo dele, já cheio de feridas, enfim, certas doenças. Vamos lá. E lembro-me perfeitamente do teu cuidado ao lavar as minhas feridas. Isso é uma parte também muito interessante, que às vezes a gente pode pular, mas não devia. Porque quem hoje, em sanidade, nós seres humanos, realmente procura ajudar. Obviamente que existe vários tipos de caridade, mas eu digo assim, sabe aquela força espontânea de você ajudar alguém? De você servir, de você servir o outro, tentar ajudar dentro das suas possibilidades, sem a necessidade do sofrimento? Porque é estranho, assim, quando você é humano, humanitário, você olha alguém, seja, pode ser qualquer coisa, tem uma pessoa querendo empurrar um objeto dentro de casa, uma coisa, você tem aquela espontânea, aquela vontade de ajudar, de ser útil, de coração aberto, e não porque a pessoa está pedindo, não porque você está vendo a desgraça ali no mundo, eu vou ajudar porque assim Deus vai me ajudar, me dar o dobro e aí as coisas vão resolver. Não é assim, eu vejo isso com pretensão e inconveniência. Quando a gente quer ajudar, a gente faz de coração, sem esperar nada de troca, mesmo que talvez a outra pessoa não goste, ou venha falar depois, mas dentro de nós está a paz. Quer mais riqueza do que essa? Enfim, eu peço licença que eu sou meio atrapalhado. E continuando, né, que ele lavava as feridas. Os circunstantes entraram na conversação de improviso e um deles, de dura carranca, um outro, sei lá, da sombra, um cara de mal, apontou o visitador e exclamou para comigo, um amigo: o que mais fez esse homem do mundo para que sejamos forçados a diferenciar ou dar referência? Ou seja, ele pergunta para o que domina lá aquela parte das trevas, aquele ser lá, que esse daqui, entre aspas, por que a gente é obrigado a deixar esse ser passar? Tipo, por que tem que dar referência? E aí, o que comandava aquela legião, aquele grupo, aquela egrégora sinistra, densa, e ele falou assim: deu-me um teto e um agasalho. Aí o outro espírito trevoso fala: e o que mais? Aí, supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos da minha e minha família da nudez e da fome, ou seja, né? Do pão, do alimento, da roupa. Outro espírito ruim pergunta com um tom de ironia, deboche: e mais nada te ofereceu esse ser do bem, enquanto encarnado, na terra aqui, como nós? E aí o espírito responde: muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me e abençoando o dinheiro para que a penúria não me arrasasse. E aí, estabelecido silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade. Encorajado porque muitas das vezes nós pede, mas quer agradecer que é bom nada. Então é realmente interessante um espírito de luz, sabendo que aquele ser trevoso tem conhecimento das coisas agora, é bem mais aprofundado que um ser humano encarnado, que esquece quase tudo, de estar ali, ele reconheceu, mesmo ele sendo trevoso, existe amor, porque Deus está em tudo. A fagulha do amor, ela nunca se apaga, ela pode até ficar uma chama fraca ali, meio tremido, mas sempre tem, em qualquer ser. E eles, né, se encorajam para ouvir aquilo e perguntam com humildade ao ser das trevas:
Meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo em tuas manifestações de reconhecimento e de amor que reconheço não merecer, por que te entrega assim à obsessão e à delinquência? Essa é a parte que realmente toca a gente. Isso não é brincadeira, é uma coisa que eu, quando leio essa parte, eu já li isso várias vezes, mas quando eu leio, eu sinto, Deus sabe que eu sinto dentro de mim, é uma coisa assim, bem profunda. Não sou muito emotivo não, mas mexe um pouquinho. E é interessante que a resposta que o Sebastião fala é o seguinte: o interpelado pareceu sensibilizar-se, meneou tristemente a cabeça e explicou: em verdade, és bom, amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Essa frase, amigos, meus irmãos, em essência, essa frase é interessante porque mostra o que é aqui? Mostra que a massa totalmente da humanidade, principalmente no dia de hoje. Aqui claramente ele está falando no contexto, ele não está, sem mal dizer, não, nem está jogando a culpa no cara, no ser de luz, nem nele mesmo, mas está ali refletindo com a própria consciência que ele mesmo não soube viver a vida. E o que é viver? Não é só vamos dizer assim, agradecer pelas coisas materiais. Não, é ter a autoexistência dentro de si mesmo, é ter amor à própria vida, é saber desfrutar os bons e os maus momentos também, é saber saborear cada etapa da existência da vida. Então o outro dava caridade sim, roupa, comida, agasalho, um teto, sim, dava, como ele fala, amparou a vida, mas ele não soube viver. O que é? Ele não soube agradecer, ele não soube sentir aquele momento. E isso vale interessante porque o finalzinho aqui, ele é bem específico. E ele diz assim, serve para qualquer pessoa. E ele diz assim: espíritas, irmão, eu creio que essa partinha aqui é o ser de luz que está aqui comentando, que dentro de mim é um irmão mais velho. E ele fala: irmãos, cultivamos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo, estendemos a luz da alma que nos habilite e aprende, compreender, raciocinar e servir. E voltando de novo àquela parte, que é uma parte que para mim mexeu muito comigo, muito forte. Em verdade eu digo: amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Por isso que eu continuo servindo nas trevas, na sombra. O que tem isso? Por que eu estou repetindo falar essa parte aqui, essa frase? Porque nessa parte mostra o quê? Que a caridade é boa. A gente poder ajudar o outro é maravilhoso, mas quando essa bondade é espontânea, quando não necessita que haja dor e sofrimento e desgraças alheias, miséria no mundo, para poder fazer as coisas boas, que tipo de ajuda é essa? Sim, eu sei. A pessoa, se você dá um prato de comida a uma pessoa, vai sustentar lá o intestino, o bucho mesmo, a barriga, vai. Mas será que vai curar a dor nas tripas do roncô que ela guarda, talvez, de um pai ou de uma mãe? Você dá lá uma coberta, uma casalha, aquela pessoa que é morador de rua, uma pessoa, tá inibindo ele de frio, tá tirando o frio dele. Mas será que você tá tirando o gelo petrificado, fruto do coração dele? O que as pessoas precisam, no meu ver, pequeno e humilde, meio atrapalhado, como vocês estão vendo, acima de tudo, é a alimentação do espírito. E o que é a alimentação do espírito? É o raciocínio, é a conduta, é o bom senso, é a paz. É obviamente que eu não estou aqui obrigando nem dizendo, não, é só uma análise. Obviamente que se a criatura já está ali mais de 20 anos se drogando, se matando, se fazendo, a criatura não vai mudar de uma hora para outra. A pessoa só muda quando ela quer. Obviamente que não tem como você sair transformando o mundo. Nem Jesus mudou as pessoas do tudo, o planeta todo. O que eu estou dizendo, o que eu quero dizer dentro dessa história aqui, é que o ser que fez... Você sabe o que... Você consegue imaginar o que o ser do espiritual da luz, o emissário, sentiu quando o Trevoso falou isso?
ali foi, e é uma necessidade tremenda de continuar servindo por amor, por prazer, por afabilidade, por ternura, por compaixão, gente. Então, essa foi a sensação que ele sentiu ali, de todas as pessoas que ele ajudou nessa etapa, nesse momento. O que o ser da sombra falou para ele, isso aí foi profundo. Foi uma negação, sabe, aquela simbiose onde um e o outro reconhece o respeito e o amor ali, onde um tá com o amor iluminado já, enquanto o outro tá com aquele amor ferido, que ainda não fez a renúncia. Espero que hoje talvez esse ser que se torna na sombra esteja no melhor, se vindo, orientando outros também, tirando os obsessores desse obsessor, vamos dizer assim, transmutando. Mas essa passagem, é claro que eu tenho minha interpretação muito pequena, muito normalzinha, mas para quem tem mais conhecimento, tem mais, né, mais reflexão do que eu, vai realmente sentir aqui as palavras. Que muitas das vezes a gente pode dar um exemplo. É como eu ia dizendo agora há pouco, você não vai transformar a criatura, mas você está ali, se alguém te pede um café, ou um suco, ou um pastel, quando você sai com a sua família, alguém chega, você dê lá o suco, e não é mandar, agora agradeça, viu? Agradeça a Jesus, é a caridade que eu estou falando, não faça isso, não é para fazer isso, um exemplo, mas você pode dizer, dá o pastel para a pessoa, um suco, e você quando for comer, você, graças a Deus estou comendo meu pastel. Você fala, não precisa de necessidade alheia, não é para ter vergonha, gente. Fala assim com motivo, que é para ver, se toca no outro e ele começa a agradecer também da forma que você está agradecendo. Que talvez um seu ato espontâneo, sem pretensão de ser bonzinho, de ser... Não, isso aí não, isso é frescura não. Vontade de servir mesmo, quem sabe um aluno desce do alto e toca a criatura. Ou até nós mesmos, que é o mais que necessita. Quando a verdadeira caridade está no ato de afabilidade, onde que você dá porque o coração pede, não porque o outro está pedindo ou porque você está vendo ali, sem pretensão e sem conveniência. Então, pessoal, eu finalizo hoje indicando esse livro, Cartas Crônicas de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. É bem interessante. Enfim, finalizo. Que Deus abençoe a todos e, acima de tudo, vamos viver nossa vida, vamos vivenciar ela, mas saber viver com paciência e determinação. Um grande abraço.